Olá, tudo bem? No vídeo de hoje vamos comentar sobre alguns tópicos de estatística que serão muito úteis nos próximos vídeos quando nós falarmos do filtro de Kalman. Então esse vídeo ele vai ser um apanhado de vários tópicos sobre estatística sem uma ordem muito pré-estabelecida, mas depois, quando eu publicar esse vídeo, aqui na descrição vai ter o sumário apontando o tempo em que cada tópico começa. E o primeiro tópico, quando nós formos falar agora de estatística, será o conceito de variável aleatória. Qual que é a definição acadêmica de variável aleatória? Então eu anotei aqui, vou colar. Variável aleatória é uma variável quantitativa cujo resultado depende de fatores aleatórios. Note que esta definição ela parece ser cíclica, pois define variável aleatória em termos de fatores aleatórios. Mas um fator aleatório nada mais é do que um fator que depende da sorte. Quer um exemplo de variável aleatória? Vamos tomar como exemplo o resultado de um lançamento de cara ou coroa. Então escolha cara ou coroa. Bom, este lançamento teve um resultado. Porém, como estamos interessados em variáveis aleatórias quantitativas, nós podemos atribuir arbitrariamente um valor para cada resultado possível do lançamento de cara ou coroa. Vamos usar esta tabela como referência. Poderia ser outra, poderia ser outros valores, mas vamos usar esta como referência. No lançamento de cara ou coroa passado, você pode ter acertado ou pode ter errado. Afinal, existia uma chance de 50% de você acertar? Será? Como podemos saber que essa chance é de fato 50%? Nós poderíamos fazer diversos lançamentos de cara e coroa e avaliar a quantidade de resultados cara e a quantidade de resultados coroa ao final desse experimento. Eu fiz o experimento e a tabela resultante vai aparecer na tela agora. Veja interessantemente que a probabilidade de cara não é igual à probabilidade de sair coroa. Quais que são os possíveis fatores que explicam esse fenômeno? Poderia ser uma moeda viciada, poderia ser a forma como eu lanço cara ou coroa que cria uma tendência maior para certo resultado, ou pode simplesmente ser que o meu experimento foi muito pequeno, ou seja, eu fiz poucos lançamentos de cara ou coroa para ter a verdade estatística desse processo. Mas vamos ignorar isso por enquanto e vamos assumir que este histograma é de fato a probabilidade de ocorrência de cara e coroa. Daqui nós vamos definir a função de probabilidade, que eu vou chamar f de p, fp de x. Fp de x é a função que retorna a probabilidade da variável aleatória ser aquele valor. Por exemplo, a probabilidade do lançamento de cara ou coroa ser coroa é de 0,46. Enquanto a probabilidade do lançamento de cara ou coroa ser resultado cara é 0,54. Uma das primeiras propriedades da função de probabilidade que nós podemos perceber é que o somatório de todas as probabilidades devem ser iguais a 1. Como nesse caso temos dois resultados possíveis, 1 ou 2, então fp de 1 mais fp de 2 deve ser igual a 1, ou seja, 100%. E isso é verdade de fato neste histograma. Agora, vamos imaginar que ao invés de fazer um lançamento de cara ou coroa, eu farei dois lançamentos simultâneos de cara ou coroa, ou seja, com duas moedas. E agora temos três resultados possíveis: cara, cara, cara numa moeda, coroa na outra, ou coroa nas duas moedas. Vamos fazer este experimento e assumir a seguinte
tabela de resultados. Antes de fazer este experimento, qual resultado você acha que é mais provável? Então, vamos ao lançamento. Bom, vocês tiveram o resultado, mas agora eu vou colocar na tela o histograma, que é o mesmo experimento de antes. Múltiplos lançamentos de cara ou coroa, e nós vamos tabelar na forma de um histograma as probabilidades, assumindo que agora as probabilidades de serem cara ou coroa eram iguais à probabilidade de uma moeda ser cara ou coroa. Isso vai gerar o seguinte histograma. Note que, como o resultado cara é mais provável que o resultado coroa, a chance de sair dois resultados cara é maior do que a chance de sair dois resultados coroa. Mas, ainda assim, a chance de sair cara em uma moeda e coroa na outra é maior. E agora a nossa função de probabilidade, f de p, ela pode assumir três valores distintos. F de 1, 0,23, FP de 2, 0,47 e FP de 3, 0,30. Notando que neste caso também a soma das três probabilidades tem que ser igual a 1. Note que a variável aleatória que nós estamos tratando neste exemplo das moedas é uma variável aleatória discreta, ou seja, o valor que essa variável aleatória pode assumir é apenas números discretos, nesse caso números inteiros. A moeda pode assumir número 1, que representa o resultado coroa, ou número 2, que representa o resultado cara. Porém, a moeda não pode assumir um resultado 1,5, por exemplo. E a mesma coisa acontece com o lançamento de duas moedas, que podem assumir apenas os valores 1 para dois resultados coroa, 3 para dois resultados cara, ou o valor 2 para uma cara e uma coroa. Nem todas as variáveis aleatórias são variáveis discretas, algumas são variáveis contínuas. Quer um exemplo? Imagine o tempo de vida útil de uma lâmpada, ou seja, o tempo até a lâmpada queimar. Esta é uma variável aleatória, pois não podemos predizer com precisão antecipadamente quando a lâmpada irá queimar, mas ela é uma variável contínua. Por quê? Porque o tempo é uma variável contínua. Outro exemplo de variável contínua, a temperatura. Então vamos fazer um jogo. Vamos tentar adivinhar qual que é a temperatura agora. Então a gente vai chutar e depois vai conferir no nosso celular ou em um site que mostra a temperatura da sua cidade. Então eu acho que aqui agora onde eu estou está 10 graus. Vou conferir. (9). Eu errei por 1. Eu disse 10 e a temperatura é 9. Porém, eu não poderia acertar, mesmo que eu dissesse 9. Por quê? Porque a temperatura, por ser uma variável contínua, ela tem inúmeras casas decimais. E apesar do sensor que eu conferi mostrar apenas o número inteiro, 9 graus, certamente essa variável aleatória deve ser 9,1572. E qual que é a chance de eu acertar precisamente inúmeras casas decimais? A chance é zero. A chance de nós acertarmos uma variável aleatória é zero. E isso pode gerar um paradoxo no nosso entendimento. Porque se a probabilidade de cada número individual é zero, como que a soma das probabilidades pode ser igual a 1, ou seja, 100%? Então eu vou explicar. Nós representamos uma variável aleatória contínua não mais como uma função probabilidade, mas como uma função de densidade de probabilidade, que eu vou representar aqui como sendo f d de x. A função densidade de probabilidade, ela permite que nós calculemos a probabilidade da variável aleatória estar entre um intervalo de valores. Por exemplo, a temperatura agora é 9 e uns quebrados. Se eu tentasse adivinhar exatamente a temperatura, eu não conseguiria,
porque a probabilidade de acertar é zero. Mas se eu pudesse dizer um intervalo de valores e dissesse, eu acho que a temperatura está entre 8 e 11 graus, eu teria acertado, porque embora ela seja 9 e uns quebrados, ela está entre 8 e 11. Então, por exemplo, na curva de densidade de probabilidade, para calcularmos a probabilidade da variável estar entre 4 e 6, nós faríamos a integral dessa curva entre 4 e 6. E o que é a integral? É a área embaixo da curva. Ou seja, a probabilidade da variável aleatória contínua estar entre 4 e 6 é a área sob esta curva aqui. Então note que agora a soma das probabilidades era 1, no caso de variável aleatória discreta. Agora nós vamos representar que a integral da função densidade de probabilidade em todo o intervalo possível de resultados é igual à unidade. Para dar sequência, nós vamos estudar agora 4 conceitos estatísticos. O conceito de média, que está intimamente relacionado com o valor esperado, o conceito de variância, de covariância e de correlação. Não se importe imediatamente com as fórmulas, porque nós vamos passar uma por uma. Começando pela média, valor esperado. O que é o valor esperado? É aquilo que a gente espera do comportamento de uma variável aleatória. Vamos voltar para o nosso exemplo das moedas. Lembre que a função de probabilidade do lançamento da moeda está representado pelo primeiro histograma da tela. Logo, a probabilidade do resultado ser 1 é de 0,46 e a probabilidade do resultado ser 2 é de 0,54. Como que podemos calcular o valor esperado? O valor esperado dessa variável aleatória é a probabilidade de ela assumir um valor vezes o valor que ela pode assumir, somado com a probabilidade dela assumir o outro valor vezes o outro valor que ela pode assumir. E fazendo o cálculo, nós chegamos ao resultado de, vou fazer a conta, 1,54. Note uma coisa importante. A variável aleatória, que é discreta, não pode assumir o valor 1,54. Pode apenas assumir ou o valor 1 ou o valor 2. Mas não tem problema. O valor esperado é de fato 1,54. O que representa que, na média, esta variável vai assumir o valor 1,54. Se fosse uma moeda absolutamente justa, ou seja, tivesse 50% de chance de sair cara e 50% de sair coroa, o valor esperado seria exatamente 1,54. Se você quiser praticar, você pode calcular o valor esperado da variável aleatória discreta de baixo, que corresponde ao lançamento de duas moedas. O valor esperado desta variável aleatória o valor esperado é 2,07. O que nos mostra que, na média, este experimento aleatório vai assumir valores muito próximos de 2, mas ainda assim um pouquinho enviesado para o 3. E é o que o histograma está mostrando. Agora, a pergunta é: como podemos calcular o valor esperado de uma variável aleatória contínua em que nós não temos definido a função de probabilidade, mas sim a função de densidade de probabilidade? Então, o valor esperado, que numa variável discreta era a soma, para uma variável contínua se tornará a integral. Então, o valor esperado desta variável x contínua, ela é a integral entre toda a região de valores possíveis, neste caso menos infinito a mais infinito, do valor que a variável pode assumir vezes
a sua densidade de probabilidade. Então, esta integral define o valor esperado de uma variável aleatória contínua. Você deve notar, se já estudou física, que o cálculo do valor esperado ele é idêntico ao cálculo de centro de massa de uma distribuição, ou seja, ele é uma média ponderada. No caso de uma variável aleatória contínua gaussiana, e o que isso quer dizer? É uma variável aleatória contínua cuja função densidade de probabilidade tem esse formato de sino, a média desse tipo de variável é o pico da distribuição, neste caso o valor 5. Portanto, a gente tem aqui um outro conceito importantíssimo, variável aleatória gaussiana. É uma variável aleatória cuja função densidade de probabilidade é uma função específica, uma função gaussiana, ou seja, 1 sobre a raiz de 2π vezes um parâmetro sigma ao quadrado, vezes a exponencial de menos 0,5, x menos um parâmetro μ, dividido por sigma ao quadrado. Não se preocupe exatamente em decorar esta função de densidade, apenas lembre-se que ela dá essa forma de sino ao gráfico à esquerda. Os parâmetros dessa função são μ, a média, o pico da função de densidade de probabilidade, e sigma, que representa o desvio padrão. Agora que passamos pelo primeiro conceito de média, que é o valor esperado, o próximo conceito é a variância. A variância ela é calculada como o valor esperado da variável aleatória menos o seu valor esperado ao quadrado. E o seu símbolo é sigma ao quadrado, ou seja, numa variável aleatória gaussiana, ela é o quadrado do desvio padrão. A covariância, ela é como o cálculo da variância, mas envolvendo dois sinais diferentes. E a correlação é uma medida que depende da covariância e nos indica a relação que dois sinais têm. Como a gente já passou pela média, eu separei alguns exemplos para explicar todos esses conceitos rapidamente. Aqui estão os exemplos. Este primeiro gráfico, ele mostra realizações de uma variável aleatória gaussiana. Eu simulei no Octave 1000 realizações de uma variável aleatória gaussiana e a distribuição dessa variável é a curva de sino que eu tinha mostrado anteriormente. Qual que é a média dessa distribuição? Qual que é o valor esperado? Note que a média está aqui, no valor intermediário entre 4 e 6, ou seja, no valor 5. O valor esperado, como comentamos anteriormente, é a média da distribuição. Agora, como podemos calcular a variância? Lembre que variância de x é o valor esperado de x menos o valor esperado de x ao quadrado. Então vamos realizar esta operação passo a passo. O que é o valor esperado de x? É a média, que nós calculamos como 5. Então nós vamos fazer a variável aleatória x menos a sua média. E isso vai deslocar essa curva 5 unidades para baixo, gerando o gráfico 2. Note que o gráfico 2 é a mesma distribuição, só que agora tendo como média 0. Perceba também que no gráfico 2, a variável aleatória ora tem valores que são positivos, ora tem valores que são negativos. Porém, o próximo passo é elevarmos ao quadrado. Então, elevando ao quadrado, nós chegamos ao gráfico 3. E agora, quando nós computamos a média deste gráfico 3, não tem mais média zero. Por quê? Porque todos os valores são positivos, visto que elevamos ao quadrado. E agora, a média dessa distribuição do gráfico 3
é aproximadamente 1. Este valor de 0,96 é a variância. A variância da variável aleatória mostrada no gráfico 1 é 0,96. O próximo conceito é o conceito de correlação. Perdão. O próximo conceito é o conceito de covariância. Vamos lembrar que a covariância entre uma variável x1 e x2 é igual ao que se espera de x1 menos o valor esperado de x1 multiplicado por x2 menos o valor esperado de x2. E o que é isso? Vamos fazer a seguinte operação. x1 será a variável aleatória mostrada no gráfico 1. x2 será essa mesma variável aleatória, só que deslocada uma realização para a direita. Ou seja, o que aconteceu no gráfico x1 na realização 200 vai acontecer em x2 na realização 201. Ou seja, eu fiz um deslocamento por uma realização. Agora eu vou calcular a covariância entre x1, que é a variável do gráfico 1, e x2, que é a variável do gráfico 2, deslocada uma unidade. E o que eu vou encontrar? Eu vou fazer x1 menos a sua média, que é 5, vezes x2 menos a média de x2. Note que a média de x2 também é 5, porque x2 é praticamente igual a x1. E quando eu faço o valor esperado desse produto, eu obtenho 0,03. Ou seja, a covariância entre x1 e x2 é 0,03. E como a correlação pode ser computada a partir da covariância, a correlação seria 0,03 dividido por 0,96, que é quase igual a 0,03. O que isso está dizendo para nós? Que o que acontece com x1 em um dado instante de tempo ou em uma dada realização não tem nada a ver com o que acontece com x1 na próxima realização. Ou seja, cada instante de tempo ou cada realização é descorrelacionado do próximo. E eu, conhecendo a variável x1, eu posso afirmar para vocês que é descorrelacionada de todas as outras realizações. Ou seja, se eu jogar uma moeda cara ou coroa agora, não tem nada a ver com o próximo cara ou coroa. E não tem nada a ver com o cara ou coroa anterior. Cada arremesso de cara ou coroa, ele é independente dos outros. E o mesmo acontece com essa variável aleatória que eu usei como exemplo, que é uma variável aleatória contínua. Quer um exemplo de variável aleatória contínua que não é independente? É a temperatura. Por quê? Porque imagine que hoje está muito quente. Então isso gera uma probabilidade maior de que amanhã esteja quente. Porque o que acontece amanhã tem uma dependência com o que acontece hoje. Vamos a um exemplo concreto. Aqui no gráfico que eu vou chamar de 4, nós temos a maior temperatura que aconteceu em cada mês, no meu estado, Rio Grande do Sul. Eu não lembro que ano que é, mas isso é irrelevante. O que é relevante é, o gráfico 4 é a maior temperatura em cada mês. Note que nos meses próximos a janeiro e dezembro nós temos uma máxima temperatura elevada, pois é o verão, e nos meses 6 e 7 nós temos a menor temperatura máxima, porque é o inverno. O que nós vamos fazer? Nós vamos deslocar esta curva um mês para a direita. Ou seja, nós vamos gerar uma curva que ela é parecida com o que está mostrado em preto. E nós vamos calcular a covariância entre a curva em azul e a curva em preto que é deslocada.
E quando nós calculamos a covariância, nós podemos também calcular a correlação e chegamos a um resultado de 0,79. Lembrando que correlação pode assumir apenas valores de -1 até 1, onde 0 é nenhuma correlação, 1 é máxima correlação positiva, as duas variáveis crescem junto, e -1 é máxima correlação negativa, quando uma variável cresce, a outra decresce. Note que a temperatura no mês seguinte é altamente correlacionada com a temperatura no mês atual, o que mostra que a temperatura é uma variável aleatória, mas não é uma variável aleatória independente, pois seu valor depende dos acontecimentos passados. Esse conceito de variável aleatória independente, ele é muito importante, pois vários processos consideram que as variáveis aleatórias que atuam neles são independentes, tanto no tempo, o que acontece depois não depende do que aconteceu antes, quanto umas com as outras. A variável aleatória A não tem nada a ver com a variável aleatória B. E isso pode ser medido através das ferramentas de covariância e correlação. Agora que nós falamos extensivamente sobre variáveis aleatórias, nós vamos definir o que é um sinal aleatório de tempo discreto. O sinal aleatório de tempo discreto significa que, para cada instante de tempo discreto, ou seja, para cada amostra, o sinal assume um valor que é uma variável aleatória. Então, temos um sinal de tempo discreto x de k. X de k assume valores quando k é um inteiro nulo ou positivo. Ou seja, temos valores definidos de x de k quando k é igual a 0, quando k é igual a 1 e quando k é igual a 2. Isso define um sinal de tempo discreto, porque não existe x de k quando k é 1,5, por exemplo. Agora, apesar de ele ser um sinal de tempo discreto, a variável aleatória que define ele é uma variável aleatória contínua. Por quê? Porque ela pode assumir qualquer valor. Por exemplo, x de 0 pode ser 1,3549, x de 1 pode ser menos 0,4782 e x de 2 pode ser 3,9248. Note que o valor que o sinal assume em cada amostra é contínuo. Pode ser qualquer valor dentro dos números reais. Agora, o sinal é de tempo discreto, só existe nas amostras 0, 1, 2 e assim por diante. Tendo definido o que é um sinal aleatório de tempo discreto, é muito fácil definir o que é um vetor de sinais aleatórios. Um vetor de sinais aleatórios nada mais é do que um vetor de sinais aleatórios, ou seja, a primeira posição é um sinal aleatório x1, a segunda posição é um sinal aleatório x2 e assim por diante. Portanto, se assumirmos k igual a 3, o que nós vamos ter? Que cada sinal vai assumir um valor. Então, x1 de 3, x2 de 3, x3 de 3 e assim por diante. Cada um desses valores é a realização de uma variável aleatória contínua. Pode assumir 1,35, 2,93 e assim por diante. O nosso último conceito, que é uma reciclagem do conceito anterior, é a matriz de covariância. A matriz de covariância nada mais é do que uma forma compacta de representar a covariância de um vetor de sinais aleatórios. Então vamos tomar como exemplo um vetor de sinais aleatórios de duas posições, ou seja, x de k é composto por x1 de k e x2 de k.
lembrando que cada um deles representa a realização de uma variável aleatória contínua. A matriz de covariância vai calcular a covariância de x1 com x2, de x1 com ela mesma e de x2 com ele mesmo. Ou seja, a matriz de covariância, ela é o cálculo da covariância entre todas as combinações dos elementos do vetor de sinais aleatórios. Essa matriz, que para este exemplo específico tem dimensão 2 por 2, porque o nosso vetor tem dimensão 2, ela tem uma série de propriedades específicas que são muito interessantes e úteis. A primeira propriedade é que ela é uma matriz simétrica. Por quê? Porque note que tudo que ocorrer acima da diagonal principal vai ocorrer abaixo. Por que isso acontece? Porque a covariância entre x1 e x2 é igual à covariância entre x2 e x1, visto que a covariância ela é comutativa, porque ali dentro tem a multiplicação e a multiplicação é comutativa. Isso permite que, computacionalmente, quando nós armazenamos uma matriz de covariância na memória, nós podemos armazenar apenas a diagonal superior, diminuindo o espaço usado em memória. A segunda propriedade da matriz de covariância é que na diagonal principal aparece a variância de cada elemento do vetor. Por quê? Porque na diagonal principal, primeiro elemento, por exemplo, aparece a covariância de x1 com x1. Se você voltar o vídeo e olhar a definição, você vai ver que a covariância de uma variável com ela mesma é exatamente a definição da variância. Portanto, na diagonal principal vai aparecer a variância de x1, a variância de x2 e assim por diante se o vetor de variáveis aleatórias tiver uma dimensão maior. Se os sinais são descorrelacionados, nós chegamos na terceira propriedade da matriz de covariância. Se x1 não tem nada a ver com x2, este termo é zero. E pela nossa primeira propriedade, matriz de covariância simétrica, este termo também é zero. E isso gera uma matriz diagonal. Note que se tivéssemos, por exemplo, um vetor de variáveis aleatórias de dimensão 3, ou seja, x1, x2 e x3, a matriz de covariância teria dimensão 3 por 3. E se os sinais fossem descorrelacionados, x1 não tem nada a ver com x2 e nada a ver com x3, e x2 não tem nada a ver com x3, então todos os termos fora da diagonal principal seriam nulos, e na diagonal principal apareceriam apenas a variância de x1, a variância de x2 e a variância de x3. Além disso, note que a matriz de covariância depende da amostra K. Por quê? Porque as propriedades estatísticas que geram x1, x2 e x3 podem variar ao longo do tempo. O que eu quero dizer com isso? Imagine, por exemplo, que x1 de k para k igual a zero tem média nula e um desvio padrão 1. Ou seja, é representado por esta função de densidade de probabilidade. Porém, x1 de k para k igual a 1 continua tendo média zero, porém o desvio padrão é 2. E agora esta curva de densidade de probabilidade ela se alarga. Isso faz com que a variância desta primeira realização seja 1 e a variância dessa segunda realização seja 4. E lá na matriz de covariância, como no primeiro termo vai aparecer a variância de x1, a matriz de covariância avaliada para k igual a zero terá 1 como primeiro elemento e os demais outros valores. E a matriz de covariância para o instante de tempo 1 terá outro valor
como seu primeiro elemento. Então note que a matriz de covariância ela também pode variar ao longo do tempo se as propriedades estatísticas do vetor aleatório mudam ao longo do tempo. Espero que esses conceitos estatísticos tenham ficado claros. Eu sei que a gente passou rapidamente por uma série de conceitos, mas era importante fazer esse vídeo porque no próximo vídeo vamos falar sobre a dedução matemática do filtro de Kalman. E naquele vídeo nós vamos mencionar repetidas vezes a matriz de covariância, nós vamos dizer que os sinais são descorrelacionados. E todos esses conceitos têm que estar claros, porque caso contrário, isso vai prejudicar bastante o entendimento do próximo vídeo. Espero que tenha gostado. Se eu falei alguma besteira ou você ficou com dúvidas, pode deixar um comentário que eu vou responder. Não esquece de curtir se achou esse conteúdo útil e até a próxima.